Olá, boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje nós teremos aula de geografia e em seguida a aula de história. Então, vamos começar com a aula de geografia. Pegue o seu livro e abra na página 104. Nós vamos falar sobre a ação humana altera a vegetação. Desde a colonização do Brasil, nossa vegetação vem sendo alterada, vem sendo devastada, principalmente na Mata Atlântica e no Cerrado. Não quero dizer que os outros biomas foram protegidos, mas esses dois foram os que mais foram agredidos. E o mapa da vegetação pode nos mostrar isso. Vamos começar com o mapa que mostra a Mata Atlântica. Nesse mapa podemos ver o quanto a Mata Atlântica foi devastada no litoral brasileiro e como ela sumiu no mapa atual. Afinal, ela foi a primeira a ser atingida pela colonização, pelo homem colonizador, que a princípio descobriu logo o pau-brasil, com sua madeira de cor avermelhada. Mas quando percebeu que ele não ia ser tão rentoso assim, não ia render tanto dinheiro quanto eles queriam, foram logo procurando outra forma de aumentar seu lucro. Então, resolveram investir no cultivo da cana-de-açúcar. Detalhe, eles já haviam cortado muitíssimas árvores do pau-brasil e depois começaram a desmatar para que pudessem cultivar outras coisas. A princípio cultivaram cana-de-açúcar, depois o café, foram para a criação de gado e tudo isso só aumentando o desmatamento. Sem contar a quantidade de pessoas que vieram de outros países para aproveitar também dessas terras. E com isso foi aumentando também as colônias, as cidades foram crescendo. E tudo isso derrubava ainda mais as matas, que são as nossas maiores riquezas. No Cerrado não foi diferente. A vinda das pessoas, a colonização daqueles que vinham de outros países ou daqueles que já moravam aqui no nosso país, mas que queriam ser donos de um algo a mais, também fez essa mudança drástica. E podemos observar no mapa, comparar o quanto a ação humana foi devastadora, pensando somente nos interesses próprios. A vegetação que sobrevive até hoje, nesses dois casos, foram transformadas em parques ou reservas ambientais protegidas pelo governo ou por ONGs, organizações não governamentais, que se preocupam com a manutenção desse meio ambiente, dessa biodiversidade. Precisamos nos preocupar com essa situação e entender que o desmatamento e a devastação da vegetação causam erosões, destruição do habitat natural dos animais, mudanças climáticas, destruição das nascentes dos rios, a perda da nossa biodiversidade, de tudo que pode garantir a nossa sobrevivência por ainda muitos e muitos anos. E no caso da Mata Atlântica, que em sua maioria está localizada no litoral brasileiro, a derrubada das árvores deixou o solo fraco, desprotegido do vento, da água, da chuva, de tudo que pode atingi-lo, aumentando o risco de desmoronamento nas encostas das cidades. Aquele aumento da população que derruba a árvore para poder construir suas casas, tudo isso enfraqueceu o solo. Mas ainda podemos tentar diminuir esse impacto, esses danos causados por nós seres humanos. E o que vamos fazer? Evitar derrubar, reflorestar, mas pensando que plantar não é de qualquer jeito. Nós precisamos conhecer o solo, saber que
que árvore é mais adequada para aquele clima, para aquele solo, para que assim nós consigamos reestruturar a nossa biodiversidade. Então, vamos ter consciência dos nossos atos daqui para frente e entender que nós, eu, você, criança, ainda podemos fazer alguma coisa por nosso meio ambiente. Vamos então para as atividades que serão da página 107 à página 110. Questão 1. Qual problema ambiental está sendo mostrado na imagem? Então tem aí uma imagem com galhos secos, cortados, caídos. As arvorezinhas que tem são fininhas, né? Não tão grandes e distantes uma das outras, né? Letra A. Qual problema ambiental está sendo mostrado nessa imagem? Letra B. Quais consequências esse problema pode causar ao meio ambiente? Letra C. O que deve ser feito para que esse problema não aconteça? A resposta para todas essas perguntas está no texto e também na videoaula. É só voltar um pouquinho nas explicações. Questão 2. A imagem abaixo mostra a devastação da mata. Observe. Então aí temos uma empresa, né? Tem escrito Madeira LTDA, então podemos entender que é uma empresa. Um homem cortando a árvore, a machadada, o outro serrando a árvore e um caminhão carregando os troncos, né? Com essa visualização da imagem, vamos responder as questões. Letra A. Quais elementos foram usados para cortar as árvores? Letra B. Escreva 2 consequências para o meio ambiente causada pela derrubada das árvores. Então, são 2 consequências, 2 coisas que podem acontecer se ficarmos só derrubando árvores, tá? Página 109, questão 3. A devastação da costa brasileira se iniciou no período da colonização. Quais produtos foram cultivados nesse período? Então, os produtos que foram cultivados, tá? Nós falamos no início da aula e tem também no texto. Questão 4. De acordo com a sequência das imagens, escreva que consequência a retirada de árvores das encostas traz para o solo. Então, como é que fica esse solo depois que retira muita árvore dele? Questão 5. O ser humano modifica o ambiente para viver. Em alguns momentos, ele termina causando problemas ao meio ambiente. Para você, é possível viver no meio ambiente sem causar prejuízos? Explique a sua resposta. Essa questão é de resposta pessoal. Então, você vai explicar do seu jeito como é que o ser humano pode fazer para sobreviver no meio ambiente sem prejudicá-lo. Questão 6. No seu município, existe alguma área de preservação ambiental? Se existe, procure saber o nome, endereço, qual a extensão, qual o tamanho, tá? Se existe alguma comunidade vivendo nela e quando foi criada. Se não existir, pesquise sobre a área de preservação mais próxima do seu município. Então, gente, pesquise sobre o Distrito Federal para facilitar, mas você vai encontrar sim a área de preservação ambiental, tá bom? Questão 7. Quais ações você e sua família realizam para ajudar a preservar o meio ambiente? Então, caso você ainda não faça, pesquise ações que podem ser feitas pelas famílias em casa para ajudar a preservar o meio ambiente. Combinado? Quero ver as respostas, hein? Estou à disposição e até já na aula de História.